Olá, boa tarde. O Você Vale na TV está no ar. O nosso programa busca trazer histórias e pessoas inspiradoras. E hoje trazemos uma dessas pessoas. Vou conversar com a juíza de trabalho Flávia Pessoa. Ela assumiu a magistratura ainda muito jovem e é uma inspiração para muitos jovens estudantes do direito. Flávia possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho e doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. É professora da UFES, da Universidade Tiradentes, ITP e da FANESE. Além disso, é professora no mestrado em Direito da UFES e professora no mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes. E, além disso, é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, é também presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 20ª Região. Seja bem-vinda, Flávia, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Grace, é um prazer estar aqui conversando e discutindo ideias com você também. Obrigada também, eu acho que para você é muito fácil estar aqui de frente para as câmeras, né? Vista a receptividade da nossa produção. Obrigada. Já é conhecida da casa. Obrigada. Agora, Flávia, sempre gostamos de saber um pouco do lado pessoal. Como é a Flávia e como foi essa migração para a magistratura, né? Tão importante. Eu sempre achei interessante a atividade jurídica. Minha mãe, a professora Adélia Pessoa, ela é da área jurídica, era professora da universidade. E eu comecei a trabalhar no tribunal aos 18 anos, porque eu era servidora. Era concursada, servidora nível médio lá no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Então, assim, foi uma sequência. Eu até me afastei um pouco de lá, porque eu fui procuradora do Estado, mas fui um período curto e depois voltei como juíza do trabalho. E até hoje está, né? Isso. Desde os 22 anos? Desde os 22 anos. Muito jovem. E qual foi a reação das pessoas que estavam lá dentro ao te ver? Houve algum tipo de preconceito por ser mulher ou por ser jovem nesse sentido? Em relação à estrutura do órgão, não. Eu já era servidora, já era assessora lá e já trabalhava fazendo votos, então essa parte administrativamente não. Já funcionava. Já funcionava. Agora, em relação às audiências, o fato de ser mulher nada atrapalhou, a estrutura lá já é muito mista e desde aquela época já eram, várias mulheres já ocupavam o cargo de juiz de trabalho. Sinto até que o tribunal tem mais mulheres que homens, atualmente, né? Não sei se tem sim, isso, né? Estatisticamente. Atualmente, em primeiro grau, sim. E em servidoras também. São mais servidoras do que servidores. E, agora, em relação à idade, sim, às vezes existe uma certa resistência e fundada, às vezes, até assim, na experiência de pessoas mais antigas, vendo um juiz mais novo, mas coisas que vão se resolvendo, né? Com o tempo e que deu tudo certo no final das contas. Amadurece, todos nós amadurecemos, né? O tempo passa. Mas é perfil? Ser mulher dentro do tribunal é um pouco de perfil? O trabalho, assim? Eu acho assim, juiz do trabalho é um perfil um pouco diferenciado. Por exemplo, a pessoa, o estudante de direito, ele quer fazer concurso, ele pode fazer concurso para áreas bem distintas, né? Então ele pode fazer o concurso para juiz, ele pode fazer o concurso para o Ministério Público, ele pode fazer o concurso para qualquer carreira ligada à advocacia e também para servidores. Então, assim, depende muito. Então, aquela pessoa que gosta, muitas vezes, de inovar, de ir atrás, de correr atrás, muitas vezes ela vai fazer um concurso para o Ministério Público e não para o Judiciário. Por quê? Porque o juiz, existe aquela inércia da jurisdição. O que é a inércia da jurisdição? É que o juiz aguarda a demanda, ele não provoca o Judiciário. É passivo, nesse caso. Ele aguarda, E aí, como ele aguarda as demandas que vão surgindo através dos advogados, através do Ministério Público, então ele tem um perfil. O perfil talvez do Ministério Público é mais executor, Isso, né? é mais aguerrido, né? E o perfil do Judiciário é um perfil mais de neutralidade, né? Porque é um dos pontos basilares da magistratura é que ela deve ser neutra, ou pelo menos ela tenta ser imparcial, não de um lado, não do outro. Diferentemente do Ministério Público. O Ministério Público, quando atua, o que ele atua? Ele atua defendendo os idosos, os deficientes. Já é muito claro o papel. Isso, dos consumidores, o meio ambiente, então ele está ali num lado.
né? E os advogados do mesmo jeito. Ele tem lado e eles têm que defender o lado. Então, assim, é um perfil, cada um com seu perfil diferenciado. E essa neutralidade, é fácil conduzir nos processos? Então, o ideal seria a neutralidade. O que o sistema exige é a imparcialidade, que é diferente da neutralidade. Sim. A imparcialidade seria o juiz não ser impedido nem suspeito. Ele é impedido quando ele tem relações de parentesco ou relações financeiras com algumas das partes. Ele é suspeito quando ele é amigo, né? São coisas mais subjetivas, mas o código ele estabelece os casos de impedimento e os casos de suspeição. Então, se reputa o juiz imparcial aquele que não é impedido nem é suspeito de acordo com os parâmetros legais. Agora, a neutralidade, sim, a neutralidade você já tem uma certa dificuldade de você colocar parâmetro, né? Já que a lei não estabelece. Quais seriam esses parâmetros para a neutralidade? Sem dúvida. E é o dia a dia, né? Exatamente. E vocês já fazem tranquilamente. Isso. E foi por isso que você optou pelo direito? Você já tinha essa percepção lá na frente, como você iria... Do direito trabalhar. Em si, eu sabia desde os 15 anos, mais ou menos, porque eu acompanhava minha mãe, ela era promotora de justiça no interior, e eu acompanhava, várias vezes eu ia para o interior com ela, ficava nas comarcas, né, porque o juiz e o promotor estadual, eles dormem na comarca, então eles ficam, muitas vezes dentro do próprio fórum existe o alojamento. Então, eu acompanhava, várias vezes já assisti a audiência, essa coisa. Então, eu já sabia que queria fazer direito. Agora, se era para ser juiz, promotor, isso aí foram as circunstâncias da vida, os concursos que foram aparecendo, esse tipo de coisa. E como que é analisar hoje os jovens estudantes que estão ingressando, né, no mercado de trabalho pós, né, universidades, que eles têm que fazer o exame da OAB? Como que... Exatamente. Existem, diferentemente de outros cursos, né, em que o profissional se forma e o profissional já está habilitado a exercer a profissão, no caso de direito, o profissional se forma e ele é bacharel em direito. Como bacharel em direito, ele pode, com o diploma, se submeter a qualquer concurso público, né, concurso público, privativo, bacharel em direito, ele pode se candidatar. Agora, para advogar, ele tem que necessariamente fazer a OAB. E a OAB é um filtro muito grande. Muita gente se forma e não consegue passar na OAB. Por que você acredita? Muitas vezes porque não se dedicou suficientemente na época da graduação. E não vai fazer milagres naquele período. O que acontece é aquele aluno que não se dedicou na época da graduação, ele vai ter que se esforçar muito mais já na fase em que ele poderia já estar trabalhando como advogado. E o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que estudar, fazer um cursinho, ou mesmo se dedicar a assistir cursos na televisão, na internet, mas fazer alguma coisa para se dedicar, porque ele realmente... Não há milagres, né? Exatamente. Se não se empenhar, não vai conseguir. E, Flávia, me fala como funciona, e aproveitando o grande público, né, que nos acompanha, como funciona a justiça trabalhista? A Justiça do Trabalho, ela tem algumas peculiaridades, né? Antigamente, ela tinha por objetivo apenas lides entre empregados e empregadores. Ela hoje abrange um pouco mais, está abrangendo sindicatos, acidentes de trabalho, então ela está um pouco mais ampla. Mas, de qualquer forma, ela tem peculiaridades. Por exemplo, é uma justiça em que a parte ainda pode ir sozinha, sem advogado. Existe o que se chama, muitas vezes se ouve falar, jus postulandi. O que é isso? É quando a parte vai sozinha, sem advogado. E aí ela chega na mesa de audiência e ela pode se defender. O empregador chega lá na mesa de audiência Normalmente e ele se defende. Tem êxito? Veja, o êxito vai depender das provas, mais do que propriamente da atuação, fala, né? Da fala dele, mas vai depender das provas. Então, a prova documental, ele tem que ter tudo documentado. A prova testemunhal, ele tem que levar as testemunhas dele. Então, se ele não se desincumbir da prova, ele não vai ter êxito, vai depender muito disso. Agora, lógico que assim, o processo é eletrônico. Então, a depender do nível de escolaridade, a pessoa já vai ter mais dificuldade em mexer com o processo eletrônico se não tiver habituado com Absolutamente. Com isso. Mas assim, a parte pode levar a documentação no papel normal e os servidores digitalizam e passam a documentação para o processo eletrônico. Né? Agora me fala, atualmente você preside a Associação dos Magistrados aqui de Sergipe, né? Isso. Como que tem sido o seu papel, o dia a dia da sua rotina frente a essa missão?
A associação, ela congrega todos os juízes do trabalho daqui. Então, a gente tem por objetivo, e alguns, ela é ligada à Associação Nacional. Então, nós temos a atividade, além da atividade associativa, ligada às questões corporativas mesmo, nós temos questões ligadas ao público. Então, o programa Trabalho Seguro, que é um programa do TST e que tem o apoio da ANAMATRA e da AMATRA, que visa o quê? Conscientizar os trabalhadores sobre um tema muito problemático, que é acidente de trabalho, doença do trabalho. Fala também, acho que é importante falar da AMATRA. Isso. Né? E aí, a AMATRA, dentro desse programa, ela tem uma atuação importante. Então, a gente dá palestra, a gente faz toda essa parte de conscientização dos trabalhadores, do público-alvo mesmo da gente. Tem um outro programa que a AMATRA desenvolve, Justiça e Cidadania, com o objetivo de levar às escolas, geralmente escolas públicas, umas noções básicas de cidadania e de direito do trabalho também, né? Então, assim, direcionado ao público, a gente passa essa ideia, né, de desenvolvimento basilar, né, daquela educação básica em termos de cidadania, que vem previsto na própria Constituição da República, né, e a gente procura efetivar. Hoje, a nossa convidada é a juíza do trabalho, professora universitária e pesquisadora Flávia Pessoa. Continua aqui, voltamos em instantes. Estamos de volta com Você Vale na TV. A nossa convidada de hoje é a juíza trabalhista Flávia Pessoa. Flávia, então, voltando a falar da AMATRA, né, Associação dos Magistrados do Trabalho, qual o papel real da instituição e quais são os planos agora para 2016? Em 2016, além da atuação que eu falei, que vai continuar, né, de educação e a parte do acidente de trabalho, uma coisa que já vem desde o ano passado, mas esse ano vai ficar ainda maior, é a questão da terceirização, né? Vocês sabem, a terceirização é um tema político, é um tema que está na ordem do dia, na política, e é um tema que é muito ligado à Justiça do Trabalho e à atuação da AMATRA. Por quê? Porque a AMATRA tem uma posição a respeito da terceirização. E qual é a posição? Então, a posição é que a terceirização, nos moldes em que está se pretendendo, ela vai se tornar uma precarização das relações de trabalho. Por quê? Porque a gente tem, a experiência mostra, a terceirização hoje em dia ela é muito regulada por súmulas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. E a experiência mostra que empresas grandes que não têm problema, têm empregados perenes, mas quando começam a terceirizar, os problemas surgem. Se você tem uma pauta de audiência com 20 processos mais ou menos por dia, que é a nossa normal, uma pauta de audiência normal hoje nossa, mais da metade é de terceirizadas. E o interessante é que são terceirizadas ligadas a empresas grandes, empresas que não têm problemas com seus próprios empregados, né? Mas tem problemas com os empregados terceirizados. Agora, por quê? Porque contratam terceirizadas sem idoneidade financeira. Então, quando você vê uma empresa grande, para ter um problema com o seu próprio empregado, em geral é uma questão assim, pontual. Foi uma justa causa, foi uma doença, foi um acidente, né? Agora, em relação aos terceirizados, não. Em relação aos terceirizados, não pagou nem o salário. Não pagou a verba rescisória, aquela coisa mais básica possível. Então, assim, a experiência mostra que essa prática da terceirização tem esse problema. Mas fragiliza, né, o sistema? Fragiliza bastante. Sendo que, no sistema atual, você pode fazer terceirização assim, limpeza, vigilância, atividade temporária. Como já era de praxe, né, nas grandes indústrias. É o sistema atual. Mas a proposta que está em tramitação é que você possa especializar tarefas. Então, por exemplo, uma empresa aérea, a gente sabe que tem aqueles terceirizados que fazem a limpeza do avião, pronto, mas para aí. Mas você não tem um piloto terceirizado. Não, imagina. Mas pela nova lei você vai poder ter. Amplia, né? Você vai poder ter, porque é uma atividade especializada ser piloto. Então você contrataria uma empresa especializada em pilotagem. Só em pilotagem.
E aí você vai terceirizando muito. E eu dei o exemplo do avião porque é um exemplo que choca. E já chega um momento que você quarteiriza, né? Exatamente. Porque o terceirizado pode ser substituído por uma quarta empresa aí nesse sentido. E o que é pior ainda, várias empresas sem idoneidade financeira. Porque quando você contrata a empresa, muitas vezes você está contratando pelo preço que ela está te oferecendo. Olha, eu vou prestar tal serviço por tal preço. E muitas vezes não está vendo a qualidade do serviço prestado. Não é nem a qualidade do serviço, não está vendo se aquela empresa tem capacidade econômica para sustentar financeira aquela questão toda. Então, assim, a Matra tem uma posição muito firme nesse sentido, não só a nossa Associação Nacional é contrária a esse tipo de terceirização. A posição seria pela manutenção da terceirização nos moldes atuais e com certas reservas. Agora, com essa ampliação, não. Com um risco muito grande, que com essa ampliação você não tem mais garantia em coisa alguma, em trabalho nenhum. Por exemplo, um hospital, seria a mesma coisa. Já pensou o médico do hospital terceirizado? Num hospital, normalmente, já tem inúmeros vínculos, tipos, cooperados, empregados e tal. Agora, imagine se for tudo pessoa jurídica lá dentro. Então, na verdade, o controle vai ficar muito mais difícil, de tudo. Muito mais. As relações, né, fragilizam também. Muito mais difícil. Porque você acaba não tendo a cultura da instituição, da empresa que você vai atuar. Exatamente, porque a gente tem essa ideia, né? Trabalhamos ali. Há uma identificação muito grande. Você é quem? Você é fulano que trabalha na empresa tal. Isso. Você veste a camisa. Veste a camisa, quase é como se fosse um sobrenome. Fulano, da tal empresa. É isso mesmo. E quando você fica nessa situação fragilizada, terceirizada, a cada período você está em um lugar diferente. Você não cria esse vínculo com instituição nenhuma, com órgão nenhum. E para a instituição, por outro lado, também é ruim, porque não vai ter aquela experiência acumulada daqueles empregados durante... Né, então, o próprio discurso do colaborador que está ali prestando pontualmente como terceirizado, você já, se der, deu. Né? Isso. Porque há realmente uma distância aí entre colaborador efetivo e colaborador temporário. Exatamente. Né? A gente já vê isso muito no ramo telefonia, por exemplo. Né? Tanto problema que a gente tem com telefonia, todo mundo que é consumidor sabe. É gritante. A quantidade de problema que tem. E muito envolvido a isso. Você nunca consegue acessar a empresa, né? Você vai pela justiça, mas não chega. Mas não chega pessoalmente. Exatamente. Você consegue pela justiça, mas não chega pessoalmente. Então, a preocupação é muito grande que isso também já é do ponto de vista do consumidor, que isso chegue também do ponto de vista da relação do emprego. E essa é uma atuação importante da Matra e da Namatra que vem desenvolvendo em nível nacional. Além disso, a questão assim, trabalho infantil. Que a gente acha que não acontece, mas acontece. Trabalho escravo, não é aquele trabalho escravo de antigamente, mas é o trabalho escravo em condições desumanas, em centros industriais. Em Sergipe, ainda bem que a gente realmente não tem isso. Agora, em São Paulo, a Matra de São Paulo, ela claramente atua nisso. Duramente até, né? Por quê? Porque tem, assim, confecções, em usinas, coisas né? Dentro, mas assim, não é, às vezes a gente pensa que o trabalho escravo está no interior, não, mas é dentro da cidade, dentro do centro comercial. E, assim, em quase subterrâneos, essas oficinas que são feitas. Então é uma atuação importante também. Nesse fiscalização? Sentido. Não é bem a fiscalização, porque a fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público, mas é em termos depois, né, atuação depois e também na conscientização prévia. É mais nessa parte do que propriamente na fiscalização, porque a fiscalização fica realmente a cargo dos órgãos. E como é que é a Flávia, diante desses assuntos que ficam claros para a gente aqui, mas dentro da sala de aula, né? Você tem atuado muito fortemente nas grandes instituições aqui do Estado, inclusive a Federal, né? De Sergipe, e levar temas como esse para os jovens estudantes são interessantes, são passíveis de discussões amplas? Eu tenho duas atuações enquanto professora. Na graduação, né? E na graduação eu sou professora de disciplinas técnicas, processo, então direito processual, direito civil, processual, trabalho, prática trabalhista, então é técnico mesmo, é treinar o advogado, mas tem um mestrado. E aí, no mestrado, tanto da Universidade Federal como da Universidade Tiradentes, é voltado para a pesquisa. E aí a gente desenvolve pesquisa, muitas vezes,
focada, né? Então, cada aluno vem com um projeto e a gente abraça ou não aquele projeto. E aí a gente desenvolve pesquisas diferenciadas, relacionadas a direitos humanos, meio ambiente do trabalho. É uma área que eu gosto, então acaba que eu me desenvolvo mais. Mas também tem áreas, por exemplo, deficiente físico, improbidade administrativa. Então, assim, a gente vai procurando trazer coisas novas. E, assim, pesquisa de campo. Não é uma coisa muito comum aqui em Sergipe ainda, pesquisa de campo relacionada à área jurídica. É mais comum, assim, nas áreas eminentemente técnicas, biológicas, é mais comum. Mas na área jurídica não é tanto. Mas a gente procura... tem desenvolvido. A gente procura desenvolver. Mas quem faz, na verdade, isso hoje? Então, aí os alunos, eles vão fazendo pesquisas de campo, indo aos fóruns, fazendo entrevista, aí para se conseguir determinados resultados. Então, por exemplo, em relacionado à conciliação, à eficácia da conciliação, porque relacionado à conciliação a gente tem uma grande discussão. Será que aquela conciliação que se chega em juízo, ela realmente resolveu o problema? Ou não resolveu o problema, foi imposta pelo magistrado porque não queria fazer a sentença, esse tipo de coisa. Então, vai sendo feita entrevista com servidores, entrevista com as partes, entrevista com o que acontece depois. Porque muitas vezes a pessoa faz o acordo ali, mas não paga, né? E então incide a multa, e aí a gente vai atrás para saber por que não pagou, o que foi que aconteceu. Ou realmente se era porque queria rolar a dívida. O que era? Quais foram os objetivos? Então, essas pesquisas têm trazido lucidez. E aí essas pesquisas são publicadas. Então, a gente faz, elas são transformadas em relatórios, se são de estudantes de graduação, do programa de iniciação científica, são transformados em relatórios e em artigos. E aí os artigos, tanto no mestrado quanto na graduação, eles são publicados em revistas no Brasil inteiro. E essas revistas, né, a gente tem um parâmetro do fator de impacto dessas revistas nacionalmente falando. Então, assim, a gente procura desenvolver essas pesquisas. Agora, veja que sempre ligado a um eixo, né? Então, qual é o eixo? Direitos humanos na Universidade de Tiradentes, direitos fundamentais na Universidade Federal de Sergipe. E a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais seria que direitos humanos é aquela coisa relacionada mais a tratados internacionais. Toda vez que você ouve falar assim, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aí é direitos humanos. E direitos fundamentais são aqueles previstos na Constituição. O que não significa que um exclui o outro, antes pelo contrário. Vários um é o básico da Constituição, o outro trata amplamente. Isso, mas várias vezes eles se misturam e são idênticos, né? Então, mas o viés é um pouco nacional e o outro internacional. Mas a gente procura esse eixo, que é um eixo condutor, e aí a partir desse eixo diversas pesquisas cabem aí dentro. Né? Sempre com o objetivo assim, da progressão, né? Da progressão social, progressão de direitos humanos. Pesquisa é o melhor espelho para a gente andar da melhor forma para frente, né? Isso. E Flávia, estamos chegando ao fim. E para isso eu gostaria de saber por que você, Flávia, pessoa vale. Eu procuro desenvolver, né, em todas as minhas esferas de atuação e também na vida familiar, né, procuro dar o melhor possível, procuro exercer meus diversos papéis na vida e no trabalho da melhor forma possível para servir a sociedade e para servir a família também. E tem servido, com certeza, com um valor imenso. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Olha, hoje conhecemos a história da juíza do trabalho, Flávia Pessoa. Você pode rever na íntegra da entrevista no portal a8se.com e no aplicativo Atalaia Mais. Desejo um bom final de semana a todos e voltamos no próximo sábado, às 2h20 da tarde. Eu espero vocês. Até lá.